Seja muito bem-vindo ao Pura Vida. Semanalmente vamos ao encontro dos profissionais de excelência que conseguem contornar os diagnósticos mais complexos. Hoje vamos falar de cirurgia cardiotorácica. Connosco o médico cirurgião José Fragata, que implantou o primeiro coração artificial em Portugal e que conta com mais de 30 anos de carreira nesta sua especialidade. É diretor do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do Hospital de Santa Marta. Obrigada, doutor, pela sua disponibilidade. Se me permite, eu gostaria de começar pela sua esposa, a doutora Isabel Fragata, médica anestesista, que o acompanha desde sempre e que tem igualmente uma carreira formidável. Doutora, a pergunta que se impõe, e já que vamos falar de assuntos do coração, como é que é ter no bloco o marido? Bem, ter no bloco o marido é fácil e é difícil. É fácil porque o conhecemos muito bem, porque é importante o anestesista conhecer o cirurgião, formarem uma equipa. Por vezes é um pouco difícil porque quando se trabalha com família diretamente, herdam-se as coisas boas, mas também se herdam as coisas más. E é preciso, enfim, muita calma, é preciso uma filosofia própria e para poder contornar todos os problemas e chegarmos, digamos, a um fim feliz. Do ponto de vista técnico, a nossa vida tem evoluído ao longo de 30 anos de atividade dentro do bloco operatório. Neste momento posso dizer que somos uma única pessoa, porque nos conhecemos perfeitamente e sabemos os passos que cada um dá. No início, muitas vezes, tínhamos uma espécie de um indicativo dos passos da operação e tínhamos uma consonância fantástica, mas muito inicial. Passámos estes anos todos a aperfeiçoar a técnica e hoje eu sei o que lhe vai na cabeça e ele sabe perfeitamente o que me vai na cabeça. Damos-nos bem, temos momentos de grande concordância, mas também temos momentos de grande discordância e de uma posição, às vezes digo, Zé, enfim, é uma maneira, doutor Fragata, queira, por favor, encerrar o doente, é tempo de encerrar, de fechar o doente, porque não vamos conseguir melhor. Vamos aguardar. O cirurgião olha para mim. Doutor, é assim muitas vezes que acontece? Uma coisa curiosa é que a vida ensinou, eu acho que as mulheres, a maior parte das vezes, têm razão. Assim, os meus colegas masculinos que me perdoem, mas Isabel tem anestesiado não só a maior parte dos meus doentes, eu já teria operado bem 12 mil doentes na minha vida, mas não só anestesiou os meus, como anestesiou muitas outras pessoas. Portanto, a exposição e a experiência é muito grande. Nós já vimos, não digo tudo, mas muito. E de facto, da cabeceira observa-se muito e, portanto, isto responde a uma experiência muito sólida. Eu tomo muito a sério os conselhos e até os pressentimentos. Porque eu acho que a Isabel ainda é melhor nos pressentimentos, sobretudo os negativos, do que nos conselhos. Portanto, se ela recomenda qualquer coisa, melhor é fazer. Portanto, há muita cumplicidade. É total, isso aí é total. Como é que é o vosso dia-a-dia? Conseguem desligar do hospital? Não, é raro. Só quando o meu marido pega no barco e vamos, enfim, dar uma volta pelo Tejo, normalmente, e pelo início do Atlântico, e aí, enfim, a nossa mente espraia-se pela água, pelo mar, pelo vento, mas normalmente adormecemos e acordamos a falar dos problemas do serviço, que vão, infelizmente, nos tempos que correm, cada vez se avolumando mais. Passamos momentos, neste momento, de alguma tensão e de alguma preocupação. Como é que a família lida com isso? Tem duas filhas, uma advogada, outra médica, como é que lidam? Estão habituadas. As minhas filhas passaram, enquanto crescemos e nos formamos na especialidade no Hospital de Santa Cruz, as minhas filhas faziam parte da equipa. Dormiam lá quando não era possível ir para casa. Tinham a farda do colégio e no dia seguinte iam com a mesma farda, porque eu não tinha ninguém para ficar com elas e ficavam no hospital. E para passarem o tempo também faziam pacotes de compressas, faziam outros tipos de atividades e pronto, e ficavam lá. Portanto, nós fomos não só o anestesista e o cirurgião, mas também as filhas e formámos uma equipa fantástica, devo dizer.
Nós falámos com uma das filhas, a Isabel Fragata. Vamos ouvir o que é que ela tem a dizer sobre os pais. Doutora, sendo filha de um cirurgião cardíaco e de uma anestesista, aliás, crescer neste contexto estava escrito que a Isabel também ia ser médica. Olha, para ser franca, eu tenho uma irmã que escapou ao destino e não é médica, mas eu sempre achei que não ia ser médica, porque nós vivemos, éramos quase médicas também, eu e a minha irmã vivemos com os meus pais em várias situações hospitalares, desde os trabalhos de casa no hospital, algumas noites passadas com eles lá, e portanto eu achava que não queria ser cientista, mas pronto, lá acabei por cair nesta rede e é com muito gosto que eu enfim, segui as passadas deles e é uma profissão apaixonante de facto. Foi por acompanhar o trabalho dos seus pais que decidiu enverdar por esta área? Eu acho que o trabalho dos meus pais inspirou-me por ser um trabalho tão importante e que eles levavam com tanta paixão que nós acabámos por nos apaixonar também por este trabalho. Na verdade, eu acho que foi a força das circunstâncias, porque ser astrofísica em Portugal ia ser um bocado complicado e então achei que era mais sensato optar pela medicina e não estou arrependida, mas de facto foi crescendo essa ideia comigo. Não posso dizer que nasci a querer ser médica, mas aprendi, acho eu, a ser médica com eles, de facto. Como é que foi crescer com duas grandes personalidades da área da saúde? Tinha a noção de quem eram os seus pais? Olha, os meus pais são dois médicos, eles não eram grandes personalidades, eles eram muito amigos dos seus doentes e são insuportáveis, porque o hospital era de facto, embora fossem os pais ótimos, tenho que dizer, espero que eles não fiquem zangados comigo, mas era uma grande prioridade os doentes deles e os hospitais. Eu e a minha irmã costumávamos dizer que tínhamos uma paragem obrigatória sempre que íamos de carro a qualquer lado, que era o hospital, e parávamos sempre no hospital para ver os doentes e, portanto, nesse aspecto, eles foram umas personalidades, sim, desde muito cedo. E já agora, qual é, na sua opinião, o legado da família Fragata para a saúde em Portugal? Eu não faço ideia, mas pelo menos nós fazemos sempre o nosso melhor. Não sei se isso é um legado, mas sabemos viver de uma forma honesta, com mérito, trabalhamos os três na medicina e chegámos onde, enfim, chegaram eles, onde foi possível chegar neste país, mas pelo menos é um legado de trabalho e de dedicação aos doentes, isso eu posso dizer que eles os dois deram de certeza. Já agora quero aproveitar para deixar uma mensagem especial para eles. Eu acho que eles vão gostar desta surpresa e gostava que eles pela enésima vez trabalhassem um bocadinho menos. Não sei se vai ser possível porque eles não me ouvem, mas fica aqui uma tentativa. Doutores, vão seguir este conselho da Isabel? Bem, inevitavelmente um dia iremos seguir. Quando? Não sei. Eu acho que não temos outro remédio mesmo, mas nós gostamos imenso de desobedecer aos nossos filhos. Uma coisa curiosa, por uma determinada altura, nós temos preocupações com elas e elas agora começam a marcar-nos. Se chegamos tarde, ligam-nos para saber a que horas é que chegamos a casa. Eu acho que isto está-se a virar um bocadinho, ou nós estamos a entrar na meninice. Nós, não é? Já está a virar um bocadinho. Doutor, costuma colocar música clássica enquanto opera, mas há situações excepcionais e eu gostaria de falar consigo sobre o primeiro implante do coração artificial. Como é que foi essa intervenção? Uma intervenção como as outras. É curioso como há coisas que nós fazemos que têm um impacto mediático enorme. A transplantação cardíaca, que o João Queiroz e Melo fez em 1986, fevereiro, teve um impacto grande. Isto agora, há um ano e qualquer coisa, teve um impacto muito grande. Basicamente são procedimentos que já eram feitos noutros sítios, quer uma coisa, quer outra, mas que o público acolhe como grande impacto. O público está habituado a notícias de saúde e a boas notícias e na altura em que o país estava, isto foi nas duas circunstâncias, e não estou a colar uma à outra, foram coisas boas para a saúde que as pessoas acarinharam muito. Quero dizer-lhe que este procedimento já se fazia aos milhares em todo o mundo e, portanto, do original não tem nada. A única originalidade é ter sido feito pela primeira vez em Portugal. Nós preparámos para isso, temos uma equipa muito séria e muito robusta,
e, portanto, isto foi uma decorrência natural. Talvez por ser um sistema que é caro? É caro e porque, de facto, nós estamos muito ligados emocionalmente ao coração, sem dúvida nenhuma que estamos, e de facto, a substituição, ou pelo menos o apoio mecânico de um coração a outro, e as pessoas pensam sempre numa substituição total, como possível um dia, é algo que chama muito a atenção das pessoas. Todos os temas de saúde chamam a atenção dos espectadores, enfim, das pessoas, do público. Mas o coração, por uma razão ou por outra, diz-nos a todos muito. Há uma ligação emocional muito grande. E, portanto, fez notícia por causa disso. Do ponto de vista técnico e científico, honestamente, não foi, certamente já terei feito na minha vida coisas bastante mais complexas do que isto. Mas não é sempre o que se faz de mais complexo. O mais importante é que este coração artificial modificou bastante e tem permitido viver e em condições melhores o Sr. Luz, que foi enfim, o doente histórico que o teve, como Eva foi a doente que teve o coração transplantado primeiro. Esse é o aspecto bom. O aspecto mau é que, de facto, temos tido muita dificuldade em pôr de pé um programa regular, porque, de facto, é dispendioso e o país não está dotado de 1 ou 2 ou 3 programas destes como devia estar. Como é que funciona a bomba do coração? Tecnicamente A bomba, a grande diferença desta bomba é que é uma bomba de levitação. Isto é, há uma caixa, um housing, que tem um disco. Esse disco oscila por campos magnéticos que se criam. Portanto, não há peças rígidas e o facto de não haver peças rígidas, roldanas, roletes, reduz o traumatismo sobre as células do sangue. Depois, aspira sangue do ventrículo esquerdo e injetam na aorta. Para fazer isso, como qualquer motor, precisa de energia. Não trabalha nem a gasolina nem a gasóleo, trabalha a eletricidade, trabalha a pilhas. Tem que ser carregado. Tem de ser carregado. O aborrecimento disto é que estas pilhas ainda não são de carga de indução ou transdução externa, são através de um cabo, como o cabo da câmara, que fica a sair do corpo ligado a baterias. O cabo é um problema, porque é uma parte mecânica, digamos assim. Mas o doente pode fazer, digamos, pode, uma vida normal, bastante... Não, algumas limitações? Encontramos o doente com a sua mochilinha pequenina, a tiracolo, vai ao hospital, por acaso agora está lá internado para fazer um curso de antibiótico, exatamente por causa da interface da pele, mas, enfim, com muito bom aspecto. Eu tenho desafiado para programas de televisão, mas o senhor é reservado e ele lá saberá da sua vida e, portanto, não. Mas podiam-lhe perguntar diretamente como é o dia-a-dia dele. É um avanço, claro, para os doentes, é um avanço para a qualidade de vida dos doentes e para a sobrevida dos doentes. Não é uma solução santa, não é uma solução milagrosa, porque tem ainda bastantes problemas, mas é algo que o país não pode fugir a ter e com grande frequência. Doutor, falou há pouco de intervenções talvez mais desafiantes. Eu gostaria que nos contasse a parte da intervenção em que operou o bebê com 2,3 kg, portanto o bebê mais pequenino a ser transplantado em Portugal. Lá está, a transplantação cardíaca e em crianças é sempre algo sensível. Nós temos no Hospital de Santa Marta, e há mais, talvez um centro no país, em Lisboa, que faça a transplantação em crianças pequenas. No Hospital de Santa Marta temos uma série bastante robusta de doentes pediátricos transplantados. Nós, em 2005, colocámos um bebê ligado a um coração artificial externo, porque este que implantámos o ano passado é interno, coração artificial externo, e depois isso foi uma ponte para transplante, enquanto que este senhor foi uma ponte para destino, portanto não vamos fazer-lhe mais nada. E, portanto, temos uma tradição muito grande no serviço de suportar crianças em corações artificiais, externos, e depois transplantá-las, enfim, como ponte para transplantação. Este bebê é uma história muito curiosa. Foi um bebê que eu vi no Porto, que me pediram opinião e pediram para colocar um coração artificial externo. Esses corações artificiais externos numa criança de 2,5 kg são uma aventura. Eu, obviamente, torci bastante o nariz a isso e disse, se Deus quiser, há de aparecer um coração para transplantarmos. E esta foi, enfim, uma frase
bem intencionada, mas cínica, porque a probabilidade de aparecer um coração artificial, um coração para transplantar num bebê deste peso, é muito difícil. É das tais coisas que não vai acontecer. O que é que eu podia dizer aos pais? Mas aconteceu. O que é certo é que vim para Lisboa, pusemos o bebê em apelo, como é a nossa obrigação, e numa das maternidades de Lisboa houve um bebê que estava em morte cerebral, e os pais desse bebê, muito generosamente, perguntaram se os órgãos do filho não podiam servir para alguém. E isso foi uma semana depois. Eu não é que isso tenha nenhuma atividade, enfim, mística ou estranha, mas o que é certo é que às vezes há alinhamentos, e não é a primeira vez que na transplantação nos acontece, já nos aconteceu com uma bebê paquistanesa de 2 meses e meio, de repente, aquilo que nunca acontece e apareceu um coração. E apareceu um coração de um bebê até com um peso de 3 kg, ligeiramente superior a este, o que foi um candidato ideal. E, portanto, foi possível fazer esse transplante, correu lindamente. A doutora assistiu? Anestesiou? Anestesiei. Qual é que é o trabalho? Que trabalho anestésico é este? É mais difícil? Não. Um bebê de baixo peso? Como é não, que... Não. O transplante em si, do ponto de vista técnico, eu acho que, e agora falo um bocadinho pela voz do cirurgião, penso que não é um trabalho técnico difícil. Fazem cirurgia das cardiopatias congénitas muitíssimo mais difíceis. Do ponto de vista anestésico, também não. O que nós fazemos para anestesiar uma criança com uma cardiopatia naquele grupo etário é o mesmo que fazemos para esta criança. Claro que tem outro peso emocional. É um bocadinho diferente, não é? É uma coisa que acontece raramente, mas os cuidados, a técnica, os acessos, a saída da circulação extracorporal, os cuidados a ter, não fogem muito da técnica habitual. Não acho, sinceramente, que seja mais difícil. Este correu lindamente. Correu. Doutor, há algum doente em particular que o tenha marcado? Marcaram vários. Olha, há vários, marcaram ao longo da vida vários. Este bebê, no outro dia recebi mais ou menos a seco um postal dos pais há poucos dias, um mês ou 2 ou 3, não sei, pelo Natal, se calhar, um bocadinho depois do Natal. Recebi uma fotografia dos pais. Estes pais, nós temos sempre muito cuidado em proteger o anonimato desta família e da criança, até para nunca permitir aos pais do bebê da dor perceberem sequer isso, e isso é uma obrigação nossa. Mas estes pais também nunca mostraram disponibilidade, mesmo anonimamente, para falar. Mas mandaram-me uma fotografia do bebê na unidade recém-transplantado e ao lado dele uma menina maravilhosa, vestida com um vestidinho vermelho com folhinhos, que tem agora 2 anos, que é aquele bebê. É excepcional. Portanto, isso foi, de facto, foi simpático. Não é? E a história do Bernardo, em 5 de outubro de 1990? Foi. O Bernardo é um clássico. O Bernardo. Antes do Bernardo, deixa-me contar-lhe uma que tem a ver com a transplantação e que é uma história muito, muito bonita. De uma rapariga que se chama Sandra, e eu estou a dizer o nome dela porque ela nunca se furtou a aparecer e a falar. Uma rapariga que apareceu com uma coisa muito rara, um cancro no coração, e que nós biopsámos, e era um tumor muito agressivo, e dissemos à família que não tinha hipótese nenhuma, mas que alguém se lembrou que podia eventualmente ser transplantada. Não tinha invasão em parte nenhuma, e pelo Natal, para aí a 20 de dezembro de há uns quase 18, 20 anos, apareceu um coração e eu transplantei-a. Deixa-me só interromper, se posso. Força. A rapariga em questão tinha um sorriso lindo. E Isso aquele marcou-vos? sorriso marcou-nos. E a gente percebeu que havia ali vida. Havia uma lutadora. Era uma lutadora. Era uma lutadora. É verdade. E transplantámos-la. E não tem história, correu bem. O caso está publicado numa revista americana muito conhecida. Isso correu bem. O mérito disso até foi dos oncologistas que me sugeriram que o fizesse, porque eu nem tinha bem a noção que se faria uma coisa dessa. Achei um disparate para transplantar alguém que tinha um cancro, mas o que é certo é que a rapariga ficou bem. Uns anos depois, um dia bateu-me à porta com uma medalha. Tinha ido às Olimpíadas dos Transplantados, em Singapura, e tinha ganho uma prova de ciclismo.
E eu disse à minha secretária, tiras uma fotografia a mim e à Sandra com a medalha. E ela disse-me, não está a perceber-me, eu vim cá oferecer-lhe a medalha porque quem a ganhou foi o senhor. A medalha está lá no meu gabinete, num quadro, É comigo, com a emocionante, Sandra. Rogério. Mas é uma história muito... Já a do Bernardo também foi A do Bernardo bastante é tocante, emocionante. o Bernardo reveste-se de aspectos bastante, enfim, para além daquilo que nós podemos pensar. O Bernardo, de facto, que é hoje pai de 4 raparigas muito bonitas e casado com uma rapariga muito bonita, é ele próprio. O Bernardo apareceu-nos com uma cardiopatia muito grave, foi operado, foi seguramente o primeiro suporte cardíaco mecânico externo deste país e provavelmente o da Europa, porque foi em 1990, nós não publicámos, não escrevemos, mas de facto, a seguir à operação, cara, foi muito mal para o bloco, o coração não batia e depois ficou 24 horas ligado àquele dispositivo que acabou por parar sozinho o dispositivo em condições muito pouco entendíveis. Até hoje não se percebe porquê. Que até hoje não se percebe, exatamente à hora em que a família fazia uma cadeia de orações. Portanto, e o Bernardo hoje é um rapaz totalmente saudável, é um empresário da náutica, um empresário de sucesso. Doutor, tem alguns livros publicados sobre os erros em medicina? Sim. Certo? É uma área de grande interesse para si? É porque tudo na vida acontece por alguma razão. Eu trabalhei em Inglaterra com um cirurgião chamado Marco Leval, que ainda hoje é vivo, apesar de já estar retirado, que se preocupava muito com as semelhanças entre a aviação e entre os cockpits de avião e os blocos operatórios. E eu achei sempre muito injusto que sempre que os médicos cometiam um erro ou que havia algum acidente com o doente, os médicos eram apelidados de negligentes. A palavra negligente, como o Lobo Antunes, já falei nele há bocadinho, dizia, é amarga, cinzenta na cor e amarga no travo. A palavra negligência é uma palavra muito feia. E muitos de nós, médicos e enfermeiros e pessoal de saúde, éramos e somos a caixa de notícias, às vezes por erros, dos quais não temos verdadeiramente culpa nenhuma e que imediatamente saem como negligência. E foi um bocadinho a resposta a isso, e porque a minha profissão e o contacto com esse colega, que eu me lembrei de escrever em Portugal pela primeira vez sobre isso. Aliás, não escrevi pela primeira vez, o João Lobantunes já tinha escrito um pequeno artigo, mas, portanto, livro foi meu e ficou marcante por isso. Mas não foi fácil na altura. Os meus colegas não acharam isso nada bem, nada bem. E eu, durante algum tempo, a Isabel lembra-se, parecia que tinha sarampo. Havia pessoas que chegavam ao pé de mim, punham a mão no ombro, olhavam para o lado a ver se estava alguém a ver e diziam, tinhas uma vida tão boa, porque é que te meteste nisto? E a doutora Isabel tinha a mesma opinião? Ajudou? Quer dizer, não ajudei propriamente a escrever o livro, dei apoio. Mas dei apoio e também, de certa maneira, recebi algumas represáliazinhas que não me afetaram, obviamente, e percebi que o Zé tinha entrado num caminho difícil, mas que era preciso desvendar, era preciso falar. Estes assuntos têm que ser falados. Aqui o conceito de erro, o conceito de negligência é completamente diferente. Isso é muito importante que o erro é um desvio de um plano que eu tenho esperado para tratar um doente bem, que não implica culpa necessariamente. Isso existe em todos os domínios. Existe na aviação, existe a guiar carros, existe a fazer medicina ou a fazer informação. Às vezes, faça premissas que avalia num determinado momento, o resultado a que chega é errado. Mas você não foi negligente, você tomou todos os cuidados para que o resultado fosse bom. Simplesmente, como nós somos humanos e trabalhamos, sobretudo isso, em sistemas muito complexos, muitas vezes somos apanhados na curva. Começaram os dois juntos, conheceram-se na faculdade, não foi? No primeiro dia. No primeiro dia. Sim. Casaram-se ainda antes de acabar o curso? Faltava-nos uma cadeira. Duas. Duas? Uma. Não, era a cirurgia. A cirurgia. E imaginam-se alargar esta profissão e quando largarem... Nós falamos disso muita vez. A terminar os dois juntos? Sim, temos um pacto. Princípio. Temos um pacto, que começámos juntos, devemos acabar juntos. É um pacto, vale o que vale. A vida até pode levar caminhos diferentes. Mas começámos a falar muito nisso, porque, sabe, há uma determinada altura na vida em que a pessoa começa a ter alguma necessidade de tempo para si próprios. E, como a minha filha disse, isto tem sido verdadeiramente um sacerdócio, não é? E nós trazemos sempre
Por acaso agora estou razoavelmente bem, mas nós trazemos sempre problemas de doentes atrás de nós. Hoje em dia as coisas correm frequentemente, quase sempre muito bem. Mas quando algum doente sofre, ou fica menos bem, ou morre, isto afeta a casa toda, não é? Afeta-me a mim, afeta a minha mulher. Ela normalmente anestesia e, portanto, acabamos por estar os dois envolvidos. Esta coisa de estarmos juntos tem vantagens insurmontáveis. Sim. Somos uma aliança que muitos tentaram destruir, mas não conseguiram, obviamente, porque não somos destrutíveis nesta perspectiva. Mas, por outro lado, herdamos os conflitos e os sucessos e os erros bilaterais, não é? Portanto, não é... é pesado às vezes. E qual é o segredo, doutora? É a perseverança. É ir para a frente. É a perseverança e aquilo que a minha filha disse, que nós não podemos fazer nada sem sermos honestos. A medicina, eu digo isso aos meus internos, muitas vezes, a medicina é primariamente um ato de verdade. Mesmo que a radiografia não aparente aquilo, quando nós abrimos um doente, há uma coisa que eu lhe garanto: o que lá está é verdade. Portanto, a medicina só pode ser lidada como um ato de verdade. E como mexe com questões muito fortes na esfera pessoal, social, tem que ser vivida com dedicação. Não tem esta questão, não é a questão do sacerdócio. O sacerdócio provavelmente aplica só aos sacerdotes e seria verdadeiramente, e se calhar nem aos sacerdotes aplica, e seria muito injusto estar a dizer que nós somos sacerdotes. Não somos pessoas. Agora, que esta profissão exige uma dedicação que sacrifica horas, convívio e planos, isso não temos dúvidas nenhumas, não é? Muito obrigada por nos terem dado este enorme privilégio de estarem connosco. O Pura Vida vai ter que ficar por aqui. Regressamos para a semana com mais histórias incríveis, casos de sucesso na área da medicina em Portugal.